Olá, meu nome é Lucila Turrini, eu sou professora e diretora da Uniabrat. Nesse vídeo, e a partir de agora, nos próximos minutos, eu vou estar explicando por que eu afirmei a chamada desse vídeo, né? Por que eu fiz aquela afirmativa com total certeza de que eu vou estar colaborando com cada um de vocês que pretende estar estudando, pretende estar atualizando o seu conhecimento através de cursos. Nós somos pioneiros na internet desde 2004, quando absolutamente nada ainda era nesse sentido, né? Agora está realmente muito mais fácil estudar e nesse sentido a nossa preocupação ela é crescente, porque o seu bom passo, o seu mau passo, como o meu, nos interessa porque nós representamos uma classe profissional. Então, a nossa atuação na sociedade é algo que deve ser analisado por todos nós, sempre, porque é dessa forma e com uma boa conduta, um bom resultado, um bom atendimento e realmente uma agenda com pessoas que vão estar qualificando o nosso trabalho e com isso, e cada vez mais a gente possa ser reconhecido como profissionais da área da saúde, é que eu decidi gravar esse vídeo. Não somente eu, como diretora e professora, mas todos os professores e terapeutas atuantes da Uniabrat vão estar, em alguma medida, passando para vocês informações importantes, para dar um norte, para dar sabe, uma bússola mesmo, porque a demanda, a oferta, né, está imensa, a demanda também é imensa e é natural que a gente fique um pouco perdido. Então, nós vamos estar aqui passo a passo mostrando, olha, é importante o terapeuta saber dessa forma, saber esse fundamento, ter acesso a essas informações, porque tudo isso vai colaborar ao final, quando você for escolher aonde estudar, de que forma estudar, né? Se você é um aluno que tem as características, né, de sua personalidade para um estudo à distância, quando isso não, você não tem afinidade com esse tipo de método, então tudo isso tem que ser analisado. Mas eu nesse primeiro vídeo vou fazer uma série de colocações e vou estar aí afirmando e desenvolvendo o pensamento, porque que nós adotamos durante esses anos todos uma forma de estar transmitindo o nosso conhecimento para o futuro profissional, porque nós temos certeza que nessa formação ele será um profissional holístico de excelência, tá bom? Então vamos lá. Então, seguindo as boas práticas, eu vou começar do começo. Então vamos lá. Eu vou estar falando com vocês sobre o holismo, a visão holística e o atendimento holístico. Então, quando eu falar, bom, para não fugir, né, antes de mais nada, a regra, eu vou falar que o holos vem do grego, que significa inteiro, aonde tudo está interligado. Então, quando eu falar de holismo, ele filosoficamente ele é um antagônico ao reducionismo. Então, nós, terapeutas holísticos, nós defendemos filosoficamente o holismo. Então, é uma forma de compreender o mundo. Nós vamos analisar fenômenos, seja de uma forma ou um fenômeno individual ou particular, sempre com a ideia que ele é resultante de um conjunto de condições, de ações, de síndromes, há um contexto ali na nossa análise. Então, a gente vai analisar esse ser integral. Então, nós vamos transitar entre os seres humanos, os animais, os biomas, ecossistemas e assim por diante. Então, nós temos essa condição, com este olhar dentro da filosofia do holismo, nós vamos poder estar defendendo uma posição aonde a maneira integrativa de observar o fenômeno é o que realmente é o lugar que nós, de fala, inclusive, que nós ocupamos. Então, nós vamos estar sempre de uma forma segura, entendendo que o reducionismo, quando nós falamos que ele é antagônico, é porque há uma simplificação excessiva neste olhar, então, da forma de entender o fenômeno.
Então, o holismo trata-se realmente de uma posição filosófica e a gente deve entender essa filosofia o mais profundamente possível, ter as informações bem alargadas em relação a esta forma de pensar e compreender o mundo. Você tendo a noção clara desse lugar que você ocupa, nós vamos ter ali a visão holística. A visão holística você vai acabar aplicando, né, de uma forma efetiva essa filosofia. Então nós vamos aplicar essa forma de ver o mundo em setores. Por isso que nós temos há um bom tempo escolas holísticas, empresas holísticas, profissionais individuais de várias áreas, direito, logicamente medicina, que vão trabalhar com essa visão holística, então vão imprimir no seu dia a dia, na sua rotina, na sua organização, esse olhar holístico, certo? Aí nós vamos para o nosso, afunilando mais, nós vamos para o atendimento holístico. O atendimento holístico, ele vem com toda essa bagagem filosófica, vem com essa aplicação no setor da saúde, particularmente a nossa, aonde dentro daquele set analítico, dentro daquele ambiente controlado, eu vou estar exercitando, né, profissionalmente tudo isso que eu represento. Então, a aplicabilidade sempre será de acordo com as terapias naturais para a saúde. Então, nós não trabalhamos com nenhuma outra ferramenta que não seja da natureza. Nós vamos estar, para além disso, no nosso atendimento, quando nós sentamos à frente do nosso cliente, começamos um procedimento, uma intervenção, nós temos como objetivo a prevenção e a manutenção da saúde. Então, lógico que nós entendemos que a demanda não é essa. A demanda, quando uma pessoa procura um profissional da saúde, sempre é de uma forma num processo agudo ou num processo crônico. Muito raramente nós vamos encontrar um ser saudável que queira permanecer saudável até o final dos seus dias. É muito raro, mas é o nosso objetivo, porque nós vamos imprimir também, tanto no nosso atendimento individual, como também na sociedade, né, em todas as organizações, a importância da prevenção. Quando o meu cliente sair desse lugar agudo do seu sofrimento, da sua dor, da sua queixa principal, e ele conseguir, né, através das nossas intervenções, entrar num outro lugar, num bom lugar, nós vamos estar ofertando para esse cliente todas as ferramentas internas necessárias para ele permanecer na manutenção do que ele alcançou. Então, ele vai sair de um estado anterior disfuncional, nós vamos estar organizando junto à colaboração sempre do outro, né, para poder operar, tanto é que nós não determinamos jamais e não afirmamos jamais que nós curamos qualquer tipo de desequilíbrio, qualquer tipo, porque depende necessariamente do outro. Então, nós sempre falamos da autocura, porque se o outro não desejar, ele não estiver comprometido, se ser saudável para ele tem outros marcadores psicológicos, emocionais, um ganho secundário, nós não vamos conseguir fazer com que esse organismo, esse sistema de organismo, da totalidade sistêmica que nós falamos daquele ser, ele consiga manter por muito tempo essa transformação para a qualidade de vida, para uma saúde plena e assim por diante, ou conviver com algum tipo de restrição de uma forma positiva, ou melhor, ou proativa e assim por diante. Então, nós temos essas duas vertentes no nosso atendimento. Uma de fundo, né, filosófico, que me dá potência, me dá certeza do caminho que eu estou seguindo, e eu passo e transmito essa segurança para a sociedade, para os meus familiares e para o meu cliente, como tem como objetivo a prevenção e manutenção.
inclusive para novas gerações, né? Quando a mamãe for gerar um bebê, essa mamãe já está na melhor condição, né? Tem marcadores melhores para transmitir ali para o seu bebê que venha com uma melhor condição, uma saúde um pouco mais resiliente no sentido de estrutura mesmo, né? De estatura e estrutura para suportar todos os impactos que a vida de todos nós, para cada um de nós, acaba proporcionando. Bom, se eu entendo de holismo, se eu entendo da visão holística, se eu entendo exatamente o meu papel como terapeuta holístico, não tenho e não vou ter dificuldade de entender essa frase que é super conhecida. O todo é maior que a soma de suas partes. Isso tem a ver realmente com a nossa posição, tem a ver com essa parte de reconhecer e observar o mundo da forma holística, né? Desse fazer tudo isso se transformar num atendimento de excelência, com resultados, porque nós sabemos verdadeiramente que o todo é maior que a soma de suas partes. Então eu peço para cada um de vocês que façam durante uma semana, alguns segundos por dia, uma reflexão. Percebam essa frase, repita como um mantra mesmo, e comece a perceber os insights, as emoções, os sentimentos, o que isso tudo provoca em vocês. Após sentir essa frase, né, vocês podem estar de uma forma intelectiva entendendo. Ok, eu sei qual que é o conceito, por que é importante isso? Porque é esse lugar que você ocupa. Essa frase, ela resume, ela é uma frase de uma forma sintética, todo o lugar que você vai seguir o teu primeiro passo. Ou é esta frase, quando você sair do seu passo, do seu caminho, você tenha condições de voltar. Tem uma âncorazinha, tem ali um salva-vida. Olha, eu saí, agora eu volto, e essa frase te ajuda nesse processo. E mais uma vez, se eu entendo de holismo, se eu entendo de visão holística, se eu sei exatamente qual é o meu papel como terapeuta holístico dentro de um espaço controlado, num espaço de atendimento, e se eu já refleti sobre essa frase, nós não vamos ter problema de entender o porquê eu coloquei a chamada desse vídeo como ser terapeuta holístico. É mais do que a soma de suas técnicas. Fica muito fácil entender. Não tem nem como não concordar. Para os profissionais, futuros profissionais de verdade, saber qual é o seu papel como terapeuta holístico, que ficar somando técnicas aonde a profundidade é duvidosa, eu costumo dizer que a profundidade do tamanho de um pires, você vai colar um monte de informação, um monte de certificados, vai dar a volta ao mundo colando um no outro, tantos cursos que você tem, e nenhum aprofundado, nenhum com a visão da educação profissional, nenhum com a seriedade, a ética, a moral, a reta conduta que um profissional da nossa área precisa estar e deve estar tendo. Então, nós precisamos avançar no conhecimento de verdade, não só na informação. A informação, ela tem o seu valor, mas ela é restrita. Ela não condiz com um profissional, uma profissão. Salvo em alguns momentos que no decorrer da nossa conversa eu posso estar pontuando mais uma vez. Então, ser terapeuta holístico é mais do que a soma de suas técnicas. Muito mais do que isso. Então, se eu afirmo que a informação ela é diferente do conhecimento, eu preciso mostrar para vocês agora quais são os 3 eixos fundamentais para uma forma completa o profissional se sentir tranquilo, seguro para trabalhar
para ministrar as técnicas. Então, nós vamos precisar conhecer de verdade também a educação profissional. Nós vamos ter que ter o conhecimento e campos de análise. Então, se eu tiver esse tripé sendo proporcionado, por exemplo, por um curso, ok, eu estou indo para um bom caminho. Eu preciso ter a educação profissional. Eu preciso saber como ser e o que é, de que forma atua, qual o limite do terapeuta holístico, chama-se educação profissional. Eu preciso saber qual é a ética, qual que é a conduta, qual é a postura. Isso é educação profissional. Eu preciso saber e entender que a minha posição é representante de uma classe profissional, que o seu bom passo tem a ver comigo, o seu mau passo tem a ver comigo, e vice-versa. Porque nós representamos uma classe profissional. E a minha conduta e a minha postura perante ao outro, perante a um grupo, perante ao governo, nós precisamos, porque a partir dessa nossa postura, nós geramos uma massa crítica. Essa massa crítica, ela começa a fazer um movimento em prol de um profissional da nossa área. Assim foi quando nós tivemos a classificação, né, de ocupações brasileiras, o CBO, aonde tem ali o terapeuta holístico. É de acordo com a demanda. Há um reconhecimento da profissão, ela existe. Da mesma forma, o interesse de associações, de sindicatos, de federações. Diante da nossa postura, nós podemos estar influenciando o entendimento de um governo, seja ele federal, estadual, municipal, que a prevenção, que as terapias naturais de saúde afetam diretamente a economia, se economiza dinheiro público com as nossas terapêuticas, porque são preventivas, são frentistas, né? Como comparando a um agente de saúde, um médico de família e um terapeuta holístico. Né? Muitas das situações nós poderíamos estar pacificando, neutralizando, equilibrando para tirar o excesso de pessoas em filas de hospitais, por exemplo. Então vejam como é muito maior do que somente ter técnicas. O conhecimento de toda a área que eu vou estar atuando, não somente a minha, efetivamente a minha, os teóricos da minha área, os fundamentos da minha área. Eu necessariamente preciso ter uma postura, um social. Eu preciso efetivamente tocar na realidade, em vidas, para melhorar tudo isso. Nós temos essa responsabilidade também. Então, como para qualquer outra pessoa, quanto mais alargada for o meu estudo, os setores que eu me interesso, mais eu vou ter recursos para me estabelecer profissionalmente. Eu tenho mais recursos internos. Da mesma forma como qualquer pessoa. E os campos de análise. Eu tenho que entender aonde o terapeuta holístico precisa atuar. Não é se ele quer atuar, se ele deseja atuar. Não, para ser um terapeuta holístico, eu preciso atuar em campos. Para nós, tem uma construção diferente. É a mesma coisa, seria a mesma coisa falar, olha, eu sou cirurgião, só que eu não uso bisturi, eu não uso aquela ferramenta, não preciso de anestesista, não. Então você não é cirurgião. Você é carniceiro, né? Porque vai fazer o quê no sangue frio? É
a mesma coisa. Então, existem profissões, e nós somos uma delas, que necessariamente eu preciso atuar de uma forma específica. Isso chama-se campos de análise. Vamos seguir mais um pouquinho para entender o porquê eu estou falando tudo isso. Então, vamos começar pela educação profissional. Então, vamos na definição, né? A educação profissional pode ser definida como aquela modalidade de educação formal ou não que tem como propósito a formação de mão de obra qualificada para atuação no mercado de trabalho. Em outras palavras, ela pretende conferir ao aluno a oportunidade de ganhar uma profissão, conferindo a este o conhecimento necessário e permitindo o desenvolvimento das competências necessárias para tal. Apesar de ser voltada para a formação para o trabalho, isso não significa que a pessoa estará apenas aprendendo uma profissão. Na verdade, esse entendimento tem sido modificado e hoje considera-se que esta deve incluir também a formação do indivíduo tanto no aspecto técnico, mas também no aspecto comportamental e intelectual como um todo. Qual é a figura? Quem seria exatamente a figura que vai estar nesta posição? O seu professor. Por isso que você faz um curso aonde somente tem lá o material, quando tem para imprimir, um vídeo com a explicação técnica, ok, tudo, nada, nenhum problema quanto a isso. Porém, quando você quer avançar nas questões relacionadas à profissão, o aspecto comportamental, o aspecto intelectual esperado desse profissional, você não tem a quem recorrer. Porque por muitas vezes você não tem acesso ao professor, ele é só um professor de conteúdo, ele vai lá, ensina a técnica, recebe, tchau. Ou você é respondido as tuas dúvidas no e-mail por uma secretária, que não é terapeuta, ou pior ainda, quem está respondendo é quem vendeu o curso para você e é o marqueteiro. Ele não tem informação nessa área. Você, logicamente, vai beber de várias fontes para entender a profissão. Você vai ter várias formas de alcançar isso. Mas o professor que vai direcionar, o professor vai passar a própria experiência dele em relação ao que é preciso fazer. Qual é o comportamento, todos os aspectos que nós já conversamos, inclusive. Então, a educação profissional faz parte desse tripé necessário para um curso ser um curso completo. Mais do que só uma informação, mais do que só passar uma técnica tati-bitati, né? Passo 1, passo 2. Nós não somos da área da gastronomia. Há uma diferença. Nós não temos receitas de bolo, certo? Então, um curso aonde não tem o seu representante, o seu mestre, o seu professor para ir além contigo no conhecimento, você está vai ter acesso a uma informação, ok, que pode ser de muitíssima qualidade, porém vai ali. E o resto todo você que se vire. Você vai se virar quando você for passo a passo, certinho, com a medida de bolo, 3/4 de farinha, ok. Quando o resultado for o esperado, você está tranquilo. Nossa, acertei, fui passo a passo e está tudo certo. Só que do outro lado tem um ser humano complexo, com a sua história, com seus traumas,
com as questões de marcadores genéticos, epimarcas, né, epigenéticos, tem ali a parte hereditária, tem as questões econômicas, tem o acesso nutricional, tem as suas crenças e valores religiosos, moral. Então, por vezes, essa técnica do bolo não vai dar certo. E você recorre a quem? Lamenta? Senta com o cliente e chora? Não. Você precisa de uma supervisão. Você precisa de uma mentoria. Você precisa recorrer a um profissional da sua área. Ele vai saber, porque com certeza ele já passou por isso. Ele tem a experiência de como identificar aonde e o que ficou faltando para o resultado não ser o esperado. Então, isso faz parte da educação profissional. Ter esses acessos para ir além. Perfeito? Então, essa é a primeira parte do tripé importante. A figura do mestre, a figura do professor, você poder de verdade contar e ser ali amparado durante a sua jornada de formação. Perfeito? Então vamos continuar. Então a outra parte, né, deste tripé é o conhecimento. Conhecimento, nós já falamos um pouco acerca do conhecimento da nossa profissão, a forma que o profissional se interessa por outras áreas de uma forma complementar da sua posição social, né, da sua atuação na sociedade. Então, tudo isso eu acho que já ficou bem explicado. Como eu estou aqui afirmando, né, que um terapeuta holístico ele é mais do que a soma de suas técnicas, logicamente eu preciso de alguns fatores ali para dar sustentação à minha fala, à minha afirmativa e poder estar contribuindo para que você entenda o que é necessário fazer para ter uma profissão, um ofício. Para muitos, uma missão. Isso requer tempo, sacrifício, horas de estudo, negativas, resultados que não são satisfatórios, de várias esferas. Então, antes da técnica, eu preciso entender que nós atuamos a partir de uma matéria-prima. Esta matéria-prima, ela precisa ser investigada, testada, praticada. Essa matéria-prima, eu preciso estar acessando várias escolas, vários saberes, vários teóricos, vários fundamentos. A nossa matéria-prima chama-se energia. É disso que se trata. Eu tenho um campo vibracional de uma energia que ela é analisada na sua forma, na sua informação, no seu estado do mais denso ao mais sutil. É essa energia que nós vamos mensurar, analisar as possíveis disfunções. É nela e a partir dela que eu vou propor a aplicação das técnicas naturais de saúde. Todas? Não. A específica para aquele caso e mais do que isso, para aquela pessoa. Para todos os casos de transtorno de ansiedade? Não. Eu tenho ali as bússolas que nós chamamos de orientação para partir de um ponto, porque aquela pessoa que está à minha frente eu não conheço, porque para isso que serve
catalogar algumas coisas que nós encontramos não somente na nossa área, como em outras. Não é para rotular pessoas, é para ser o primeiro passo para entender as questões da outra, do seu cliente, da outra pessoa. Então, portanto, é a energia que a gente vai mensurar. É nela, a partir dela e o resultado, que eu vou estar aplicando uma técnica X ou Y. É através dessa técnica X ou Y que eu pretendo equilibrar o meu cliente e fazer uma regulação homeostática. Ok? Eu tenho energia, a matéria-prima, eu tenho o campo que eu vou mensurar, e para mensurar, para tirar realmente, ter um raio-x da condição clínica do meu cliente, eu tenho ferramentas particulares e exclusivas de avaliação da nossa área. Eu vou ter cartografias, eu vou ter mapas específicos, eu vou ter anatomias diferenciadas, não só aquela que nós aprendemos na escola, porque nós estamos bebendo da fonte, em grande medida, do Oriente. Então, nós vamos entender de meridianos, vamos entender de NADs, nós vamos entender de centros energéticos, nós vamos entender a formação desde o início de tudo isso, nós vamos saber de polaridades, nós vamos saber de yin yang, nós vamos saber de tudo isso. Pois bem, para além de tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, a partir da matéria-prima que eu já domino, já sei tudo, e vou sempre estar me atualizando, eu vou ter os parâmetros, que também são exclusivos da nossa área, para identificar quando ali existe uma disfunção, um desequilíbrio. Então, comparando, eu vou no médico, ele recomenda ali um exame um hemograma. Ali vocês percebem, né? Tem ali o valor de referência. Tem um valorzinho ali de um padrão que, para ter uma boa saúde ou para ter uma quantidade X de açúcar no sangue, ou a pessoa que tem ou não uma resistência à insulina, ou se ela está ou não com um processo inflamatório, então eu vou analisar quais são os parâmetros de tal a tal para ter uma contagem de leucócitos. É a mesma coisa. Nós vamos ter exatamente parâmetros aonde o profissional vai ter a condição de identificar qual é o parâmetro que está provocando, produzindo, potencializando, facilitando a disfunção. E quando o profissional está se formando, ele é aspirante a terapeuta, ele ainda está no processo do conhecimento, ele já começou, ele é um iniciante nos seus atendimentos, e ele se depara com tudo isso. Ele se depara com um caso complexo, onde não está existindo uma lógica do bolo. Eu boto mais farinha, não adianta, eu tiro farinha, não adianta também. Eu troco da marca de fermento para crescer bolo, não cresce, sola. Quem ajuda esse profissional a entender o caso? Analisar o caso? O professor, o terapeuta atuante, aquele que sabe, tanto nas questões teóricas como nas questões práticas, exatamente qual deveria ser a lógica para que a mensuração, por exemplo, seja correta. Existe uma lógica que você, quando é um profissional e você entende, você bate o olho e fala, olha, aqui esse resultado está alterado. Esse resultado ele não poderia estar alterado porque existe uma cadeia de eventos necessários que eu não identifiquei para ter
aquele resultado, aquela deficiência, aquele excesso. Mas eu não sei pensar nada disso, porque eu não aprendi. Eu não aprendi a pegar uma anamnese e, de verdade, através da anamnese e as ferramentas avaliativas exclusivas da nossa profissão, eu não sei codificar, eu não sei traduzir aquilo em prática, da melhor prática, da melhor técnica para aquele caso, para aquele sujeito, que não serve para todo mundo, para todas as idades, para todas as doenças pré-existentes de um ou de outro. Então, o profissional holístico, ele também, de uma forma quase obrigatória, ele precisa desenvolver a capacidade de ter o pensamento complexo. Ele tem que desenvolver o pensamento complexo. Ele tem que olhar todo o quadro como se fosse um grande quebra-cabeça e ele precisa montar. Ele tem que identificar quando falta uma peça, quando tem peça dupla, quando veio a metade de um barco para eu montar e outra metade veio errado, na verdade um submarino. Ele precisa desenvolver o pensamento complexo. Porque o meu atendimento ele tem que ter coerência, ele tem que ter protocolo, eu tenho que saber traduzir a dor do meu cliente associado ao que eu mensurei e para eu aplicar a técnica. Eu tenho que saber, por exemplo, que não adianta o meu cliente ir à farmácia ou, numa loja de produtos naturais, ele compra lavanda. Porque ele ficou sabendo que lavanda é bom para insônia, é bom para dormir. E ele usa, não tem um resultado, e diz que lavanda é uma porcaria, que a aromaterapia é mais porcaria ainda, porque ele não é conhecedor de quantos tipos de lavandas existem no mundo. Então, você pode comprar um tipo de lavanda, que o nome é lavanda, porém a sua especificidade em relação ao princípio ativo é diferente, a região que foi cultivada é diferente, o que ela vai produzir é diferente, e acha que serve lavanda para todo mundo. Não. Quem tem essa capacidade de identificar qual é a lavanda indicada para aquele sujeito? O profissional, o aromaterapeuta. E quando o aromaterapeuta está se formando, quem dá toda a orientação? O seu professor. Do que pode, que não pode, as contraindicações, a ingestão de substâncias que não são nem aprovadas no nosso país e tem um monte largamente aconselhando, ensinando, sem medo de ser feliz. Sai tomando, porque é natural. Cursos que você acaba fazendo que não tem uma matéria fundamental para quem for trabalhar com substâncias em princípios ativos, seja de fitoterapia, seja de aromaterapia, seja de nutracêuticos, alimentos funcionais, que é a interação medicamentosa, a sinergia. Tudo isso faz parte da formação. Tudo isso é ao longo da sua formação, inclusive, e para sempre, porque é uma área que é atualizada 3, 4 vezes ao dia. Agora, a nossa matéria-prima é que vai dar toda a condição de entender quando esta energia, seja lá a mais densa, classificada como a nossa saúde física, até a sutil, nomeada como a nossa saúde espiritual. Certo? Então entenda de verdade sobre energia. Pergunte ao seu professor sobre essa matéria-prima. Pergunta para ele a diferença da visão da medicina tradicional chinesa ou
da Índia, do Japão, até aqui do Ocidente. Eu tenho, se eu for falar quais são as minhas formações, você fala, nossa, mas como é que ela construiu essa profissão? Eu mostro exatamente a coerência. E eu resolvi falar isso por N motivos, dentre eles, porque aconteceu comigo há anos atrás. Quando eu comecei há 25 anos atrás, há 23 a 25 anos atrás, eu comecei fazendo cursos, né, escassos, inclusive, no Brasil, quando pude, fiz fora. E eu cheguei um momento, falei, tá certo, faço o que com isso agora? Tenho um monte de curso, só de florais, eu tinha 1.200 horas, artigo científico. Eu falei, faço o que agora? Como se atende? Como se estabelece a empatia? Como eu escuto, ouço do outro, do meu cliente, algo que é brutal, que afeta a minha moral, que afeta as minhas crenças particulares? Como eu ainda continuo vendo ele como um ser humano? Como eu ultrapasso, como eu vejo meu cliente pela lente dele e não minha? Como eu posso ajudar de uma forma muito precisa e integrativa um caso de um transtorno psiquiátrico, aonde a minha atuação é complementar. Eu vou complementar todas as outras terapêuticas que meu cliente já está executando, fazendo com orientação de médicos e psicólogos e tudo mais. Mas eu nunca tive dúvida qual era a minha matéria-prima. Nessas várias formas, todas as informações, toda a vibração, todo o campo morfogenético apresentado em vários fenômenos. Então, entenda você de verdade sobre a matéria-prima que você manipula, que você mensura, que você promove e pode promover e vai promover a saúde, a possibilidade do outro, de terceiros, a voltar a ter saúde. Bom, continuando lá com o nosso tripé, o último, não menos importante, nós vamos falar sobre campos de análise. Então, por definição, um profissional holístico, ele trabalha com a saúde integrativa. A saúde integrativa, ela vai englobar a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual e a saúde mental. Então, o profissional holístico deverá ter competência técnica para avaliar, equilibrar, recomendar, fazer aconselhamento de absolutamente todos esses campos. Eu vou estar lançando mão de técnicas, de práticas, das melhores práticas, das melhores técnicas para aquele caso ou aquele campo específico. Não que haja uma técnica melhor do que a outra, mas existem técnicas de mais precisão. Exemplo, numa técnica avaliativa, eu posso ter uma técnica onde eu estou analisando a fala do meu cliente, a narrativa do meu cliente. Eu posso ter técnicas de observação de linguagem corporal, de microexpressões, mas eu posso ter técnicas um pouco mais rebuscadas, um pouco mais complexa, aonde eu ultrapasso a barreira da narrativa, né, dos mecanismos de defesa do meu cliente e tudo mais, e vou estar utilizando uma técnica avaliativa de mensuração de sinais, de campos, de lacunas e de lesões diante dos mapas que eu vou estar utilizando, que vai confirmar ou não a queixa do meu cliente, vai fazer uma trilha associativa entre a queixa do cliente e hábitos e traumas e assim por diante. Então, eu vou ter, na verdade, técnicas mais sofisticadas
para poder atingir um melhor resultado. E para isso, eu preciso, novamente, lidar com a saúde integrativa do meu cliente, englobar esses 4 campos de análise. Para cada campo de análise, eu vou ter as ferramentas para avaliar esse campo, para equilibrar o campo, para recomendar terapêuticas para esse campo, fazer o aconselhamento, abrindo aspas. Aconselhamento não é a mesma coisa de dar conselho e muito menos de dar palpite. Aconselhamento é uma técnica que o profissional aprende num curso completo e ele vai poder aplicar esse aconselhamento, né, que é extremamente orientado, né, tem limites, tem coerência, né? Então, eu vou poder estudar cada campo desse e as suas melhores práticas. E esse é a totalidade de atendimento de um terapeuta holístico. Lucila, e se eu tiver só técnicas para equilíbrio da saúde emocional? Então, de acordo com a técnica que você determinou como sendo o seu carro-chefe, vamos chamar assim, você vai ter ali outro status profissional. O terapeuta holístico obrigatoriamente precisa estar trabalhando nesses 4 campos, porque essa é a definição da nossa área holística. Esta é a definição filosófica do holismo. Eu não posso ver parcialmente um problema, um lado só da moeda. Por isso que somos profissionais diferenciados. Portanto, eu posso me especializar em uma área só da saúde mental. Eu posso ter 2 títulos, eu posso ser um terapeuta holístico e um psicanalista. Para quem não entrar na área da psicanálise ou da análise propriamente dita, mas gostaria de ter bastante acesso em relações à saúde emocional e à saúde mental, é a psicossomática. Então, você agregar a psicossomática no seu protocolo e no seu conhecimento e estudar, está muito bom também. Então, você vai escolher as técnicas de acordo, organiza o seu mentalmente como você gostaria e quais são as técnicas que fazem sentido para você, monta o seu protocolo e vai trabalhar nesses 4 campos. Tendo que necessariamente estar equilibrando cada um deles. Tomem cuidado com o conceito de efeito cascata. Veja bem, não tem problema algum no conceito. Agora, a forma que as pessoas estão utilizando esse conceito, que na minha opinião é equivocado. E eu vou explicar o porquê. Muitos vão dizer, escolas aí vão estar dizendo, que para atingir o campo físico, a saúde física do meu cliente, é porque anteriormente já atingiu o corpo sutil, já atingiu primeiramente a saúde dos campos, dos corpos mais sutis. Ok. Até aí, guarda uma certa verdade, que não é absoluta, mas é uma verdade. Você pode pensar no adoecimento dessa forma. Então, para chegar na saúde emocional anteriormente, é porque eu já estou com meus corpos mais sutis já comprometidos. Tudo bem. A psicossomática, em certa medida, vai dar essa visão. Eu posso estar com problema emocional atingindo a minha saúde. Eu posso estar com problema da minha saúde mental que já está atingindo e atingiu a minha saúde física. Porém, pensar dessa forma, que guarda uma certa coerência, não é a mesma coisa por exemplo, eu só equilibro o campo sutil, certo? Eu vou lá, pego a técnica que eu tenho, aplico somente nos corpos sutis, nos centros energéticos, nos meridianos, na ilusão que vai ter o efeito esperado, um efeito cascata e que vai solucionar o problema que eu já identifiquei na saúde física do meu cliente. Então, essa via não é desta forma. Eu não vou aplicar em um lugar só, em um campo só, já que começou nesse campo, então quer dizer, se eu sarar esse campo, se eu equilibrar esse campo,
o efeito cascata acontece, vai passando por outros campos, então o problema físico do meu cliente pode ser resolvido através dessa terapêutica. Não é assim que funciona. Porque eu tenho que considerar, analisar qual foi o impacto de um desequilíbrio emocional na saúde física. Pode ter ali uma situação já entrando numa esfera ou nas questões crônicas do meu cliente, né? Ele já tem 5 anos que ele tem um problema mental ou um problema emocional e ele afetou imensamente a saúde física. Aí eu vou lá, faço os centros energéticos e acho que tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Eu necessariamente vou ter que entrar com terapeutas diretas na saúde física do meu cliente. Percebem a diferença? Então, nós vamos de uma forma obrigatória, porque faz parte da minha profissão, é este tipo de profissional que eu sou. E é tão sério que eu estou falando com vocês, que muitos projetos de lei lá no Senado, o último, por exemplo, não passou porque o autor deu para a comissão e para o relator uma ideia de que todas as terapêuticas vão estar lidando com a saúde integrativa. Há todas as terapêuticas, umas inclusive que não conversam com a outra, não tem técnica avaliativa, não tem técnica avaliativa o suficiente para nesses 4 campos, e simplesmente não foi aceito a proposta. Muito amplo, muito disperso, muitas terapêuticas que não conversam uma com a outra, não houve a menor coerência ali. Aí chegou na comissão e falou, isso aqui não tem como é que essa técnica específica vai estar equilibrando a saúde física, emocional, mental e espiritual do cliente, do paciente, do usuário, do doente. Então pronto, para vocês verem como é sério. Isso embarrera inclusive a nossa caminhada. Percebe? Então, eu vou estar, quando eu tenho esse conhecimento dentro de um curso, e aí, a partir daí, principalmente, eu vou começar a estruturar, organizar os cursos que eu já fiz, os cursos que eu ainda preciso fazer, porque eu não tenho essa ferramenta ainda, quais os cursos eu vou querer reforçar e estudar mais profundamente, porque é uma área que eu vou querer estar dominando 100%. Eu vou poder escolher se eu vou ser um terapeuta holístico e um outro profissional. Percebem? Então, olha tudo que está envolvido. Então, não basta ter técnicas. Certo? Então, vamos seguir mais um pouquinho para eu continuar falando com vocês sobre isso. Vamos ver se é o próximo slide. Tem o cachorrinho latindo aqui, tá bom? Olha só, eu já tenho essa noção toda daqui, minha matéria-prima, a educação profissional, quais são os campos de análise que o profissional vai ter que estar atuando, equilibrando e tudo mais. Aí agora eu vou ter que elaborar o meu atendimento completo, que consequentemente vai estar reproduzindo os cursos que eu tenho e o que eu ainda preciso fazer porque eu não tenho ainda essa ferramenta X. Então, para título de didático e de organização, nós separamos em 3 modalidades o atendimento holístico. A modalidade avaliação, modalidade equilíbrio e modalidade recomendação. Quais são as modalidades assim que eu posso estar classificando que são avaliativas? A radiestesia, a íris diagnose, o eneagrama, todas as ferramentas que eu vou mensurar através seja de qualquer instrumento, né, que é da nossa área específica e exclusiva, ou qualquer inventário, a anamnese evidentemente entra nessa avaliativa com a sua função específica,
de estar ali reunindo informações acerca do meu cliente. Depois eu vou usar as técnicas avaliativas para estar confirmando ou não, reforçando ou não o que eu já tive de informação do meu cliente através da sua queixa principal, da sua narrativa, do que ele respondeu em relação à anamnese, como ele respondeu em relação às perguntas abertas, fechadas e assim por diante. Ok, então eu tenho vários cursos, vários conhecimentos que eu posso ter através da avaliação. Então, você vai encontrar cursos, né, de uma técnica só, do terapeuta X, né, um auriculoterapeuta, que ele tem, na verdade, dentro do curso dele, qual o tipo de ferramenta avaliativa que ele tem. Ele tem um microsistema ali na orelha. Ele pode associar essa ferramenta avaliativa com a pulsologia, que tem absolutamente tudo a ver, né? Tem tudo aí da medicina tradicional chinesa. E ainda tem esse agravante. Cuidado em pegar uma técnica avaliativa específica de um microsistema e achar que esta ferramenta serve para qualquer situação. Eu uso a mesma aplicação, a mesma cartografia, o mesmo mapa, o mesmo tudo para todas as patologias, para todas as disfunções, para todos os clientes. Então, tome cuidado. Caso for fazer isso e você tiver realmente um pensamento complexo e você conseguir montar um protocolo coerente, com fundamentos teóricos e com pesquisa, você pode fazer. Modalidade de equilíbrio. Eu posso citar aqui o reiki, a cromoterapia, a massoterapia, a cristaloterapia, a psicanálise, e eu posso aí fazer um caminhão da modalidade de equilíbrio. Então, são técnicas que eu vou equilibrar o meu cliente a partir do que eu já avaliei. Qual o estado clínico do meu cliente? Quando eu for pensar após tudo que eu já consegui com as minhas técnicas avaliativas, somados à anamnese e à narrativa do cliente, eu vou reunir tudo isso. Tenho ali as minhas técnicas de equilíbrio, que eu estudei. E aí eu vou fazer mais um procedimento, que é determinar tudo aquilo que eu obtive de informação e vou classificar em níveis. O que é prioridade, o que é um estado agudo, o que é um estado crônico daquele quadro. Porque na hora da aplicação, de escolher a ferramenta, eu vou contar com esses níveis. É um estado agudo? É um estado crônico? É uma questão ligada a um nível existencial? Não tem exatamente uma queixa, uma dor, né, uma queixa principal no sentido de disfunção observável, né, dolorida, é da ordem mais angústia, mais existencial. Ok, eu vou priorizando. Aí a gente lembra muito do efeito da cebola, né? Eu vou indo por camadas, vou me aprofundando aos poucos, vou tirando o meu cliente daquele estado agudo inicial, até para ele se preparar de uma forma bem positiva a todo o projeto terapêutico a médio prazo. Certo? Então, aí eu vou escolher quais são as modalidades de equilíbrio. E a modalidade de recomendação. A recomendação é toda a técnica que você adquiriu, se capacitou, que você vai recomendar que o teu cliente utilize fora do espaço holístico, fora do teu consultório, fora do espaço controlado. Então, os florais, fitoterápicos, homeopatia, tudo que for a cromoterapia utilizada no quarto do cliente, na alimentação do cliente, na roupa do cliente, tudo que ele exercícios de exposição em vivo, também as tarefas que um terapeuta cognitivo comportamental possa ter introduzido no seu projeto, tudo que o cliente for fazer à distância e é considerado recomendação. Então, já começou a ficar um pouquinho mais encorpado? Começou a ficar um pouquinho melhor?
Então sigam esse scriptzinho, personaliza de acordo com o seu mercado, com a sua realidade, com a sua competência profissional e técnica, e toca aí o seu atendimento. Perfeito? Então, fazendo aqui, deixa eu voltar aqui e fazer um resumão para vocês do que foi falado até o presente momento. E quando tem uma técnica, nesse caso, você terá um título relacionado à capacitação técnica que você tem, né? Então, a gente pode dar como exemplo, você vai ser um cromoterapeuta, você vai ser um reikiano, você vai ser um cristaloterapeuta, mas mesmo assim, você terá que procurar o conhecimento de que cumpra as 3 modalidades: avaliação, equilíbrio e recomendação. E para além disso, você vai ter que ter essas ferramentas mais precisas e direcionadas para o campo, para realmente ter uma aproximação melhor da realidade que encontra-se o seu cliente. Aí nós abrimos várias hipóteses, ou a melhor hipótese, assim, apresentada pelas informações, e assim eu toco o meu atendimento de uma forma segura, tranquila, com segurança, né? A segurança, inclusive, de zona de segurança profissional. Saber das dosagens, caso eu esteja utilizando florais, nutracêuticos ou algum tipo de ortomolecular. Ir realmente com calma, com precisão, com certeza. No meio do processo e no meio do projeto terapêutico vão acontecer várias mudanças, substituições de essências, substituições do aroma, dos óleos essenciais. Tudo isso porque em cada sessão você faz uma retrospectiva, você aplica novamente algumas perguntas, você faz, né, tem um feedback do seu cliente, faz um flashback das histórias, enfim. Introduz outras técnicas, né? Porque a ideia é que esse seu cliente está num processo, e esse processo ele tem por definição o caminhar, andar do ponto A ao ponto B, do momento atual, o estado atual, para o estado desejado. Certo? Então, seguindo mais um pouco aqui. Possíveis equívocos cometidos pelos profissionais holísticos. Eu fui reunir de uma forma bem da minha experiência profissional, de tudo que eu recebo de demanda de alunos, de aspirantes a terapeutas iniciantes e tudo mais. Então foi só uma forma de eu estar terminando e fechando esse primeiro vídeo de uma série que eu vou estar fazendo junto com os outros professores da Uniabrad, certo? Então, na formação, quais são os problemas que nós, até o momento, conversamos, inclusive muitos deles, é recorrente? Não ser acompanhado por um profissional durante o processo de aprendizagem. Já falamos largamente sobre isso, eu acho que não tem mais o que dizer, né? Então, isso é considerado um possível equívoco, nós estamos tendo acesso diariamente a isso, não é? Quando a gente faz uma simples pergunta, cadê o seu professor, né, do curso X, e a pessoa não sabe dizer nem se é menina, se é menino, se é, sei lá, um papagaio respondendo, se é um marqueteiro respondendo, né? Pessoas que fazem cursos aí de uma forma aleatória, sem nenhum pensamento preciso do que vai, aonde quer chegar, né? Excesso de cursos sem praticar, isso é demais. A quantidade de pessoas que vão fazer no curso e a sua insegurança, ela traduz como sendo falta de curso. Ela nunca começa a praticar, a clinicar, a realmente ter um espaço de atendimento. Não, ela fala, não, eu ainda não posso porque eu tenho que fazer isso. Aí você percebe dentro, quando o professor ele é capacitado realmente, quando uma mentoria feita neste aluno percebe isso, aí nós vamos estar cuidando dessa insegurança, porque a insegurança não é na técnica, a insegurança é um quadro, né, que o próprio aluno traz
de outros tempos, de outros lugares, em várias outros patamares de ações na sociedade. Então a gente percebe que ele é inseguro. Então nós vamos estar ali auxiliando em relação a isso. Quando o barato sai caro porque você não pratica, sai caro porque você só faz um monte de curso, sai caro porque não tem um professor te orientando, sai muito caro. E o que sai mais caro ainda é a incompetência. A incompetência é muito cara. Não é o preço que você cobra a sua consulta. Não é o preço que você paga num curso de formação completa para uma nova profissão. É a incompetência. Ela fica caríssima para você porque não tenha a ilusão de que o mercado não vai te avaliar. E hoje, com a internet, muitas avaliações podem ser até pertinentes e outras não. Então, se você não tiver muita segurança do lugar que você ocupa, da profissão que você tem, você não consegue caminhar. Porque é cruel. Porque existem críticas que são construtivas, que você percebe que houve ali uma falha, você pode melhorar, está realmente faltando alguma coisa para você, e outra coisa é você ver claramente que não procede a crítica e ela é somente com outras intenções, né? Não aplicar as 3 modalidades para uma formação completa, né? Procure analisar isso na grade que vocês forem comprar um curso, seja onde for, tanto à distância quanto presencial. Porque tempo é dinheiro. E tempo, ele custa caro. Muitos profissionais estudaram para dar para você de uma forma de 1 ano, 2 anos de estudo, o que ele estudou durante 25 anos. Para elaborar a pedagogia, a didática, o que é importante para a formação de um profissional, para ele ficar seguro no seu atendimento, ficar seguro perante o mercado e a sociedade. Não ter educação profissional, com tudo que nós já conversamos até o presente momento. Então, isso tudo é recorrente, tá? E no atendimento, o que nós encontramos assim de uma forma também constante? Colocar as suas crenças pessoais ou religiosas durante a análise e pior, verbalizar ao cliente, né? Nós encontramos isso. Isso é frontalmente eu acho que não tem nem palavra para definir um profissional que tem um título ou se acha terapeuta holístico e ele reduz pessoas que ele pode atender porque essa pessoa é da bolha dele. Então, eu atendo somente, eu falo que eu sou isso, porque eu vou atender só o pessoal que são afins a esse tipo de abordagem. Mas ele não é um terapeuta holístico. Como é que ele já de cara vai começar a separar pessoas? Dores. A que dói mais, a que dói menos. A quem precisa mais, quem precisa menos. Ah, mas basta a pessoa me procurar. E se ela não te procurar? Porque você decidiu estabelecer que a sua religião é o que comanda o seu atendimento. Isso não é um terapeuta holístico, isso é outra área. Não ter o conhecimento da diferença entre dar conselho e aconselhamento, como eu já falei com vocês, né? É da palpiteiro, mudar o rumo da vida das pessoas sem ter a competência de segurar o rojão, saber que isso não é uma conduta e uma postura profissional. E outra, não dar limites ao seu cliente. Porque o atendimento humanizado não é ser amiguinho do cliente. Porque essa distância ela também é terapêutica. Dependendo da personalidade do cliente, que você ainda está conhecendo, você pode estar reforçando uma disfunção. Então, essa distância respeitosa, humanizada, comprometida, ela é possível, sim. Ela é nobre, sim. E não precisa ser retratada como sendo o meu amiguinho. Certo? Então, é importante tudo isso que eu estou apontando para vocês, porque realmente é recorrente e tem muito mais.
né? Para a gente estar falando. Então, quando vocês quiserem saber qual é a diferença do conselho e de aconselhamento, procure o seu professor, peça uma explicação, pergunte se não pode ser colocado essa matéria no seu curso, para você saber exatamente o limite, exatamente o que seria essa técnica, né? Seguindo mais um pouco, nas questões do mercado de trabalho, não fazer pesquisa de mercado, saber qual é a demanda da sua região. Se for um profissional que faz atendimento à distância, faltar conhecimento de ferramentas necessárias, não é? De manutenção de mídia, de identidade visual, de acordo com a coerência da profissão, não ter domínio técnico de ferramentas, aplicativos, e vai dar aula online e não conhece nada a respeito. Cai de paraquedas aí e aprende com o carro andando e o aluno dentro do carro. Então, não existe isso, né? Não estar associado a nenhum órgão autorregulador da profissão. Por que eu coloquei isso no setor de equívoco em relação ao mercado de trabalho? Porque esse é um parâmetro social. Um profissional que ele está associado a algum tipo de órgão autorregulador, já que a nossa profissão não é regulamentada no país, traz para esse profissional todo o amparo e todos os serviços, né, possíveis de uma associação, né, de um órgão autorregulador, e dentro do mercado de trabalho, tanto em relação aos outros profissionais da saúde, quanto ao público usuário, vocês vão ter mais credibilidade. Porque significa, se você tem uma carteira profissional, que você passou pelo crivo de análise de documentos, análise de certificados, não é? Para que lado que você toca, que pito você toca. Então, quando você tem... Nós somos assim, é tão simples entender isso, eu pelo menos sou assim. Eu tenho Unimed. Eu vou lá e vejo todos os médicos que eu preciso ir, que está ali no meu caderninho de guia. Ok. Depois que eu olho quem atende pela Unimed, eu vou fazer uma pesquisa em relação àqueles profissionais que eu escolhi de uma medida primeira, né? É perto de casa, o horário está mais extenso, é o horário que eu posso ir, faz telemedicina, enfim. Aí eu faço uma redução e vou saber quem é essa pessoa. Vou ver se realmente está lá no CRM, se está ativado, o cadastro dele no conselho, né? Se ele diz que faz um tipo de procedimento, eu vou ver se ele realmente é capacitado para isso. Não basta ser médico, não basta ser terapeuta, não basta ser psicólogo, não basta. Tem que mostrar realmente quais são as técnicas que você domina, que você tem competência para estar aplicando em outra pessoa. Então, ser associado tem essas vantagens. Passar mais credibilidade para o mercado de trabalho, para as classes profissionais da saúde e para o usuário do seu serviço, certo? Seguindo mais um pouquinho, no âmbito pessoal, não cuidar da limpeza energética pessoal e do material utilizado entre um atendimento e outro, utilizar no ambiente aromas sem o conhecimento de aromaterapia, dos óleos essenciais. Quem tem conhecimento não sai aplicando, colocando qualquer... eu vou colocar hoje no meu consultório, porque eu adoro canela. E vou fazer uma série de atendimentos com aquele aroma de canela, sem saber as propriedades da canela, o que provoca. Porque nós temos, lógico, né? A gente tem uma preferência, uma nota ali de preferência, né? Nossa, pessoal, ok, faz todo sentido, me traz ou relaxamento, ou mais ativa mais as minhas questões intelectivas, ok, fica cheirosinho, ok, mas você pode receber na próxima sessão uma pessoa totalmente ela já entra e se sente mal só pelo cheiro da canela, isso quando não tem outros comprometimentos mais sérios. Então, cuidado com o aroma que você utiliza no seu espaço. Não use de uma forma aleatória, tipo ali, né, eu li na internet que é legal. Achar que não precisa de supervisão e mentoria. Todos nós precisamos, durante toda a nossa vida, principalmente terapeutas,
principalmente da pessoas e profissionais da nossa área, da área da saúde, porque nós temos o contato, nós temos casos extremamente complexos e sérios que podem estar causando um abalo, né, na nossa estrutura, na nossa confiança, uma conta-transferência aí no momento nada oportuno. Então, a supervisão é importante, a mentoria é também muito importante, para vocês poderem ter a condição de levar casos e ser estudados junto com uma junta holística, né? Nós já tivemos na Uniabrat um projeto junto aos terapeutas em ação, que nós fazíamos uma junta holística toda semana. Nossos alunos faziam caso para nós pegávamos uma junta holística para direcionar aquele aluno no seu atendimento de final de conclusão de curso ou no início da profissão e assim por diante. Certinho? Então, no âmbito social, nós podemos estar aí sinalizando não participar de movimentos de prevenção à saúde da população, não se preocupar com a classe profissional, tendo posicionamentos incongruentes, ter e externar qualquer fala preconceituosa. Eu peço perdão que a minha voz está começando a ir embora, tá bom? Então, eu vou tomar um copo d'água e volto daqui a pouquinho. Então, voltando, pronto. Agora, estamos aí no final de perguntas frequentes de outras ordens. Eu, por muitos anos e até hoje, sou procurada para aconselhamentos, para falar sobre a profissão em si, para falar sobre a grade de cursos, enfim, né? Da mentoria ou também a supervisão de alguns casos, enfim. E aí, pessoas que estão entrando, né, na nossa área, que pretendem ser, são aspirantes aí, pelo menos no desejo de ser um terapeuta, a primeira pergunta que faz, né, tem um percentual grande de pessoas de alguns anos para cá que pergunta, olha, a profissão dá dinheiro? Ser terapeuta dá dinheiro? E a minha resposta é muito singela. Quem dá dinheiro é pai e mãe. O resto todo é estudando muito, é trabalhando muito, é se comprometendo muito. Logicamente, né? É exatamente dessa forma que eu penso. Porque é lógico que a remuneração é uma consequência do seu trabalho, nós realmente precisamos pagar nossas contas, é tudo certo. Mas se esse é a tua primeira motivação, ou pior, a única, não vai dar certo. Porque é muito raro para quem tem essa motivação na vida, principal, prioritária, né? Top 10. É muito difícil a pessoa ter um estado de preparação para suportar, entender a dor do outro. Por quê? Porque a empatia é muito complicada, é muito complicado ser estabelecida. Porque eu olho para o meu cliente, já vem o caixa, né? Quando vai pagar, se pagou, então, é consequência, de verdade. É através do seu trabalho, do seu empenho, da sua competência, do seu comprometimento com a saúde do outro, do entorno, do planeta, da cidade. Existe uma técnica melhor do que a outra? Outra pergunta muito frequente. Não, não existe. Melhor do que a outra, não. Todas são incompletas, necessitando de outros conhecimentos, porque é simples de explicar. Se acha que diante da complexidade humana, de um sistema todo interligado, várias energias de formas e estados diferenciados, se acha mesmo que uma técnica vai dar conta? Não dá.
É uma questão de lógica, não vai dar, então não tem melhor. Existem técnicas que ela pode estar, ela ocupa, ela tem uma extensão um pouco mais generosa. Ela tem uma extensão mais generosa. Ela consegue, através daquela substância, daquele princípio ativo ou daquela atuação, ela consegue transitar e equilibrar dois campos. Ou um de uma forma mais assim precisa, mais cirúrgica, e outro nem tanto. Então nós conseguimos isso alargar em alguma medida, né? Uma técnica só é capaz de pacificar a complexidade humana? Já respondi. É uma mania que eu tenho, né? Eu sempre vou falando antes do slide. Então é assim o resumo de tudo que eu tinha para falar com vocês neste exato momento. Perfeito? Então, qualquer dúvida que vocês possam ter, é só entrar em contato.